olá a todos. Meu nome é Márcio Carneiro, sou coordenador do Labicon e eu estou aqui em mais esse episódio da série de métodos digitais, dessa vez para falar sobre arquivos CSV, tá? Que são arquivos de planilha, arquivos estruturados, com dados estruturados de um jeito que as planilhas podem operar com eles, né? Você talvez não tenha ouvido falar ainda de CSV, você já deve com certeza ter ouvido falar do XLS ou do XLSX, que são os tipos de arquivo do Excel, que o Excel gera, né? Mas assim, muitas organizações, governos e tal, elas utilizam ainda o formato CSV, porque além dele ser muito leve, porque na realidade ele é um arquivo de texto, ele não obriga quem está gerando esses dados a ter uma licença do Windows, Office, etc, etc. Então, assim, muitos governos, principalmente, né, trabalham ainda com arquivos CSV, tá? E os dados, né, são formatados, então, desse jeito, e aí, para isso, você precisa saber operar com eles, né? A ideia dos métodos digitais é justamente popularizar, né, ferramentas, técnicas, métodos de trabalho com dados, né, para jornalistas, para pesquisadores da comunicação, e esse é uma das atividades que o Labicon tem feito atualmente. Tá? Então, assim, a gente vai para a página do Labicon agora, né? Recentemente eu publiquei nessa página, a gente tem aqui duas áreas, né? Uma área chamada Datasets, né? O que são datasets? Conjuntos de dados, né, que você pode utilizar para, né, suas análises, para teste, para exercício. Né? A gente tem alguns datasets aqui, todos na extensão CSV, que foram extraídos pelos nossos aplicativos. O LNews, que extrai conteúdo jornalístico de sites, né, de mídia. O LTweet, né, que extrai tweets do Twitter. Né? Você pode buscar por usuário ou por tag. Tá? Mas a gente recentemente colocou um novo dataset, que são dados do coronavírus, né? Que eles estão disponíveis, né? Você pode ir no site do Labicon, você vai ver, justamente se você clicar nesse link, você vai ver esse arquivo aqui, ele tá num servidor, né? Então quando você baixa, você vê isso aqui, são os dados, né, do coronavírus por país e por data. Né? A partir desse arquivo, a gente na realidade levou para a planilha, para o Google Sheets, né, que é a planilha do Google Drive, né, então ele fica mais ou menos assim. Então você vê que são, né, tem a coluna das datas, os países e casos confirmados, recuperados e mortes, tá, por aqui, tá certo? Então assim, a partir dessa planilha, a gente depois criou duas outras planilhas usando tabela dinâmica, que é uma coisa que a gente vai mostrar em outra aula, né, uma planilha, né, utilizando aqueles dados originais, tá? Mas ainda que estão, né, com todos os países, todas as datas, a gente então selecionou só a parte da mortalidade, né? Então colocamos um filtro para países que já têm mais de 1000 mortes, tá? Então aí a partir daí a gente fez esse gráfico, né, que a gente depois compartilhou no nosso site, que está aqui, dados Covid, né? A gente, na realidade, incorporou o gráfico, ou seja, trouxe o gráfico da plataforma web para cá, só para a gente entender. De um arquivo CSV, a gente levou para uma planilha, né, ele aqui, e daí a gente filtrou algumas, né, a gente estabeleceu alguns filtros, selecionamos algumas coisas, e aí podemos gerar uma visualização a partir desses dados. Tá? Esse é um caminho muito normal, no caso, para o pesquisador, né? Ou seja, ele acha uma fonte de dados, extrai esses dados, leva para uma planilha, faz algumas operações com ela, né? E depois ele vai fazendo então a sua análise, enfim, as coisas que ele pretende, que interessa ele fazer. Tá? Então, assim, essa é apenas um exemplo, tá? Mas o nosso objetivo nessa aula não é fazer uma análise desse tipo aqui. Pelo contrário, é fazer uma coisa bem mais simples, né? Para você que não sabe ainda operar com o CSV, que está conhecendo ele agora, tá? CSV, ó, se você for no Google, né, é justamente, né, ele é uma sigla que representa Comma Separated Values, ou seja, valores separados por vírgula. Tá? Então, um CSV nada mais é do que um arquivo de texto
onde as colunas, né, voltando aqui só para você, deixa eu voltar aqui, né, onde as colunas, aqui, para a gente voltar, né, aqui eu tenho uma planilha com 5 colunas, então os valores de cada coluna são separados por vírgula. Se você olhar de novo aqui, ó, você vai ver então, aqui está meio pequeno, vou ver se eu aumento aqui, ó, só para você ver, né? Então eu tenho, olha o nome das colunas aqui na primeira linha, data, país, confirmado, recovery, ideia, né? A primeira linha normalmente é o nome das colunas, esse elemento aqui que separa as colunas, o nome é justamente separador, né? Então nesse caso aqui o separador é uma vírgula, por isso o nome Comma Separated Values. Entretanto, é bom lembrar que o separador, mesmo no arquivo CSV, ele pode ser, por exemplo, um ponto e vírgula, pode ser um outro caractere, tá? Mas normalmente é a vírgula. Às vezes se usa ponto e vírgula, por quê? Porque, por exemplo, no sistema numérico do Brasil, a vírgula vai representar o número decimal. Então, pode, para não haver uma confusão, se tiver um número aqui, né, com aí uma vírgula, o decimal, então às vezes se coloca o separador, o ponto e vírgula, para, né, para não confundir com números decimais que tem vírgula, né, 2,5. Então, enfim, mas normalmente a gente vai ver a separação por vírgula, né, daí o nome Comma Separated Values, né? Valores separados por vírgula. Então, resumindo, esse arquivo, ele é um arquivo de dados que está estruturado de um jeito que uma planilha pode abri-lo e depois, né, aí você pode utilizar esses dados, tá? Onde é que isso, e por que eu estou falando disso? Porque é muito comum, né, você ter dados, por exemplo, em portais de transparência, que são locais onde pesquisadores, jornalistas, né, têm que ir para conseguir dados, né, onde esse formato é utilizado, né, ou, de repente, órgãos públicos, principalmente, às vezes não tem, não dá para comprar uma licença do Office para não sei quantas mil máquinas, enfim, às vezes uma série de decisões que estão relacionadas ao direito autoral, às vezes até a situação de não ter gasto, né, com esse tipo de coisa. Então você pode usar o CSV, que é uma espécie de formato genérico e que vai ser utilizado. Aqui eu peguei aqui aleatoriamente, por exemplo, portal de transparência da Controladoria Geral da União. Se você for no Google e botar portal de transparência, está procurando, por exemplo, dados de saúde. Você pode botar portal de transparência saúde, portal de transparência município, portal de transparência do seu estado, portal de transparência da sua cidade. Né? Hoje com a ideia dos dados abertos, né, ou seja, de que a transparência é um valor importante, né, para os governos, né, para que a população tenha acesso aos dados, né, como o dinheiro, né, basicamente está sendo utilizado. Então é uma obrigação legal que órgãos, né, dos 3 níveis, né, municipal, estadual e federal, ofereçam portais de transparência. Com certeza você vai achar, quem não tiver está atrasado ou está com algum problema, mas é muito comum, inclusive, e portais de transparência às vezes específicos, por exemplo, da área de saúde. Mas nós estamos pegando aqui o da Controladoria Geral da União só para fazer um teste. Eu vou pegar aqui em recursos transferidos e vou fazer uma consulta, né? Então aqui eu tenho, na realidade, uma base de dados que eu posso consultar, tá? Eu posso estabelecer alguns filtros, né? Por exemplo, tipo de favorecidos. Então eu vou clicar aqui porque eu só quero as empresas privadas que receberam esse dinheiro. Eu vou adicionar, então, eu tenho um filtro de data que está marcado aqui de janeiro de 2020 a abril de 2020, né? Abriu aqui um pouquinho mais para você ver. E eu coloquei esse filtro aqui, tipo de favorecido. Posso colocar aqui nesse portal um outro filtro que é pelo estado, por exemplo, tá? Então eu vou colocar aqui o estado do Maranhão, tá? Então agora eu tenho 2 filtros, basicamente. Empresas privadas no estado do Maranhão que receberam, né, transferências, né, do governo federal. Vou mandar consultar, tá? Então ele vai me dar um resultado bem pequeno, ou seja, 2020, transferência para o estado, né, esses dados aqui. Então é uma planilha com dados estruturados e eu vou baixar essa planilha, tá? Ou seja, eu vou baixar esses dados para o meu computador para eu poder, enfim, levar para uma planilha e fazer o que eu quiser, tá? Muitos portais também hoje já permitem visualizações, pode ser uma vantagem. Entretanto, normalmente quando você
né, quando você gera um gráfico, se ele oferecer a opção de incorporar, é legal porque você pode levar ali para o seu site com todas as funcionalidades interativas. Mas nem sempre o gráfico tem essa opção de incorporação. Então, às vezes, você leva para uma planilha web e dali você gera a incorporação, como eu fiz aqui no site. Tá? Então, assim, o que interessa para nós é baixar esse arquivo. Tá? Eu vou salvar aqui, na realidade já tinha salvo ele, vou salvar de novo aqui no mesmo nome, tá? E aqui eu vou mostrar ele na pasta, vou trazer para cá para você poder ver, ó. Ele está aqui na minha pasta, está aqui transferência teste CSV. Se eu mandar ele, se eu clicar aqui e mandar ele abrir com, né? Eu posso abrir ele com um bloco de notas, que é um aplicativo muito simples de texto, e você vai ver, ele está abrindo aqui na outra página, mas eu vou levar para cá para você ver, ó. Tá aqui tá aqui o arquivo CSV. Você, se você lembra, né, aqui na planilha original, então, ó, você tem o município, o tipo de transferência, tipo de favorecido, etc, etc. É exatamente o que está aqui, né? O nome das colunas. Observa aqui, ó, como o separador aqui está com ponto e vírgula, tá? É importante, toda vez que você abre um CSV, que você baixa um CSV, é muito importante que você dê uma olhada, né, para ver qual é o separador que está sendo utilizado, né? Ó, é comma separated values, mas não é comma aqui no caso, é ponto e vírgula. Então é importante que você olhe. Por que isso está sendo usado aqui? Ó? Observa que tem um tipo de dado que é legais, vírgula, voluntário, específico. Então, justamente aqui a vírgula está sendo utilizada como um dos elementos da planilha. Então o separador não pode ser igual, porque ia ficar muito problemático. Então, nesse caso, o separador é ponto e vírgula. Mas para que eu estou dizendo isso? Já já você vai saber. Então a gente já tem agora uma planilha, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá para o nosso Google Drive, tá? Na minha conta, se você é logado na conta, tá certo? Se você nunca usou o Google Drive é um HD que o Google te dá na nuvem, onde você pode arquivar coisas, mas diferente de outros, né, serviços só de arquivamento, ele tem opções, né, de aplicativos que você pode rodar lá. Então, se você nunca viu, o Google Drive tem, né, vamos dizer assim, um equivalente ao Word, que seria o documentos do Google, um equivalente ao Excel, que seria planilhas do Google, e um equivalente ao PowerPoint. Na realidade, o Google Drive pode ter vários outros aplicativos, dependendo do que você vai instalando. Você pode instalar aplicativos novos, né? Basta você clicar aqui em conectar mais apps e vai para uma loja e traz outros aplicativos. Mas no basicão, né, você vai ver esses três. Então, na realidade, aqui nós vamos criar uma planilha nova, tá, no Google Sheets. Por que eu prefiro o Google Sheets, a planilha do Google, do que o Excel? Na realidade, eu tenho o Excel na minha máquina, mas a grande diferença é que aplicações web, como o Google Sheets, elas vão te permitir que você, o que quer que você faça, que você publique isso na web. O Excel não vai te dar essa possibilidade. Então, para quem está fazendo algum tipo de análise ou de coisa que queira depois compartilhar, colocar num site, né? Então, publicar na web é uma opção importante. Tá? Então, por isso a gente faz no Google Sheets, que facilita. Se você não quiser, você pode, por exemplo, trabalho no Excel há muito tempo e tal. Você pode trabalhar no Excel, fazer tudo que você quiser no Excel, e depois aqui, em vez de criar uma planilha nova, você faz um upload de arquivo. Ou seja, você manda o arquivo do Excel para o Google Sheets e aí aqui você só faz a parte da publicação. Mas daqui nós vamos começar do zero. E para começar, a primeira coisa importante é o seguinte: se você mandar abrir, que seria, se você pegar um arquivo do Excel, você manda abrir, ele vai abrir aqui normal. O CSV, como ele tem essas variações, ele pode ser o separador ponto e vírgula, separador vírgula e tal. Se você deixar o Google Sheets abrir no automático, pode ser que ele não consiga abrir de forma correta. Então eu vou fazer o upload aqui eu vou abrir aqui, ó, o nosso arquivo. Cadê o arquivo? Onde é que eu botei? Agora aqui é que foi. Vamos botar todos os arquivos aqui. Ele foi para download. Onde é que ele está? Deixa eu ver aqui. Era para estar aqui. Transferências. Ué. Eu não mandei para cá. Onde é que eu mandei então? Ai caramba, deixa eu fechar aqui. Deixa eu mostrar na pasta. Deixa eu ver onde é que ele está. Ele foi aqui para um lugar bem... então é por isso que eu não estou achando. Isso aqui, gente, acontece, né? Eu mandei ele para eu vou mover ele aqui para os downloads, né?
ele estava no outro lugar, não tem problema. A gente vai selecionar então agora aqui nos downloads, agora aqui transferência teste. Então lembrando, eu vou tentar abrir esse arquivo, né, com a função abrir, como abriria normalmente qualquer coisa. Observa, ó, como é que veio. Ó. Ele não veio legal, né? Ó, ele veio todo confuso aqui, né? Não deu certo essa, só para você ver aqui, ó, só para você ver, não tá muito organizado isso aqui. Então, se não está muito organizado, é porque não funcionou. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos importar, ao invés de abrir, nós vamos importar, fazendo a mesma coisa, vamos fazer o upload, ou seja, nós estamos trabalhando num servidor web, a gente tem que mandar os arquivos para lá, para a nuvem, né, para o Google. Então, transferência teste, só que agora eu vou abrir, eu vou importar, não vou abrir, tá? É uma outra função. Aí, o que ele vai me perguntar? Ele vai perguntar se eu quero criar uma nova planilha ou substituir a planilha. Essa planilha que já está aqui não me interessa, então eu vou mandar ele substituir, tá? Observe agora aqui o mais importante. Tipo de separador, eu não vou deixar em detectar automaticamente, porque quando ele abriu, né, na função, quando ele usou a função abrir, ele não conseguiu detectar e trouxe confuso. Então se fosse vírgula, eu colocaria aqui vírgula, mas como não é, eu vou botar em personalizado e vou digitar ponto e vírgula, tá? Então eu estou dizendo para o Google Sheets que eu estou mandando um CSV que tem ponto e vírgula como separador, tá? E aqui eu posso deixar ou não ele tentar identificar o tipo de arquivo, né, e colocar direto. Eu vou deixar no automático e vou mandar importar os dados. Observem que agora a gente está fazendo uma operação diferente, de importação, né? Primeiro eu tentei abrir, não deu certo, eu tentei importar, agora deu, né? Agora eu tenho, vou só ajeitar aqui, ó, tenho a primeira coluna, tenho a segunda coluna, que é a ação orçamentária, que é um nome bem grandinho, a gente pode fazer isso aqui para ele caber no texto, para não ficar essa coluna muito larga. Aqui temos uma outra coluna, aqui temos uma outra coluna, e aqui temos os valores, etc. Tá? Então, assim, gente, o que é importante aqui para a gente entender? Né? Arquivos CSV são arquivos de dados formatados como arquivos de texto que as planilhas do tipo Excel ou do tipo Google Sheets conseguem abrir. Para fazer isso, eu não vou utilizar abrir, vou utilizar o importar, tá? E o mais importante, antes de fazer essa operação, eu vou sempre pegar o meu arquivo e dar uma olhada nele para ver se ele qual é o separador, né? Qual é o separador que vai estar sendo utilizado nesse arquivo, né? Então está aqui, eu vou abrir posso abrir com um programa de texto e aí vou ver o separador, que é só olhar a primeira linha que tem o nome das colunas e ver, né, como ela está separando. Então, ponto e vírgula. Se fosse outro caractere, eu utilizaria ele, eu sabendo qual é o caractere, eu vou aqui no importar e aí já faço aquela operação que a gente acabou de fazer e resolvo o meu problema, ok? Então, o mais importante, gente, assim, nessa aula, né, claro que numa planilha a gente pode fazer muitas coisas. Depois que eu trago os dados para a planilha, né, aí eu posso tirar uma média, eu posso fazer uma alteração, posso filtrar, posso gerar uma visualização. Isso a gente vai fazer em outros momentos, em outras aulas, tá? Mas o mais importante é trabalhar com arquivo CSV, demanda esse tipo de cuidado, né? É um arquivo de texto que tem dados estruturados, né? Dados estruturados são dados que as máquinas, que os computadores conseguem identificar e operar com elas, né? O texto, por exemplo, para o computador é mais difícil, né? Agora, dados estruturados no formato CSV ou em outros formatos, né, fica mais fácil da máquina poder operar, do computador poder operar com eles, tá? Então, o CSV é um formato que estrutura os dados, né? Que na realidade é uma planilha, só que no fundo é um arquivo de texto organizado, estruturado de um jeito específico que facilita o programa de planilha a entendê-lo, tá? No caso do Google Sheets, a gente usa a função importar e com isso a gente começa a poder operar, né, com várias coisas, tá? Se você
quiser, por exemplo, né, testar os seus novos conhecimentos, eu convido você a ir ao site do Labicom. Você pode ir nos nossos datasets, né? Esses aqui de baixo são tweets, por exemplo, em CSV. Se você quiser, você baixa um deles para sua máquina e aí você pode fazer esse processo. Ou então vá a um portal de transparência qualquer, né? Faça uma busca no Google, bote portal de transparência. Portal de transparência e você vai ver que aparece, né? Portal de transparência do Governo Federal. Vai aparecer muita coisa, né? E você vai poder utilizar e testar os seus conhecimentos, né? Em termos de arquivo CSV. Tá? Se vier um XLS, se você for num lugar que tem um arquivo do Excel, mais fácil, né? É um arquivo que vai abrir melhor, tá certo? Mas, de qualquer forma, né, espero que você tenha gostado. Se você gostou, né, e quiser, se inscreve no canal, aciona o sininho, porque aí toda vez que tiver aula nova, conteúdo novo, você vai ser avisado.